As montanhas são muito mais para a humanidade do que apenas pedaços de rocha. Quando elas chamam, é melhor subir. Então vamos dar uma olhada em algumas das mais misteriosas e interessantes delas. Conheça a Nazca. Sabe quando os chefes usam uma espátula para achatar a cobertura dura em cima de um bolo? Sim, parece que alguém fez a mesma coisa com esta montanha. O topo plano aqui definitivamente precisa de alguma explicação. Arqueólogos identificaram as linhas de Nazca e Palpa décadas atrás no Peru. Os geoglifos cobrem cerca de 450 quilômetros quadrados. As linhas variam em tamanho, quantidade e natureza. Algumas retratam criaturas vivas, plantas e alguns outros seres imaginários e formas geométricas. Os arqueólogos, pelo menos, entendem o que são. No entanto, permanece um mistério de como e por que os povos antigos criaram enormes marcas planas semelhantes a passarelas há milhares de anos. Parece como se algo tivesse pressionado ou cortado o topo da montanha. Existem muitos rumores sobre isso, mas nenhuma explicação científica. Agora vamos imaginar uma montanha que continua crescendo a cada dia. Bem, há uma assim no Canadá. O Monte Logan é o mais alto do país e o segundo maior pico da América do Norte. Se crescer assim, pode acabar sendo mais alto algum dia. Quem sabe? Ele ainda está aumentando quase 3 centímetros por ano. Um número muito grande, eu sei. Você pode agradecer a movimentação tectônica ativa por isso. Mas vamos deixar o cume cada vez maior do Monte Logan e seguir para a Austrália. O Monte Conner, também conhecido como Átila e Artila, é outro de topo plano, mas este tem um bônus. É em forma de ferradura. As laterais são preenchidas por seixos e o topo é coberto por coluviões, uma massa solta de solo. Já a base é cercada por aluviões, depósitos de argila, areia e lodo deixado pelas enchentes. A forma interessante da montanha resulta da erosão, que também fez com que ela se tornasse um Inselberg, um monte isolado que se eleva abruptamente de uma planície. O número 4 é a Torre do Diabo. Essa estrutura natural foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, estabelecido em 1906 pelo presidente Theodore Roosevelt. O próprio nome tem uma história interessante. Em 1875, durante uma expedição, o intérprete traduziu mal o nome nativo que significava Torre dos Deuses Maus. A tradução incorreta então pegou. Agora, todos os sinais de informação naquela área usam Torre do Diabo. Com o tempo, as pessoas pediram às autoridades que mudassem a denominação para o verdadeiro significado, mas nada foi feito. Os geólogos estudam o local desde o final do século XIX. Eles tinham teorias diferentes, mas uma coisa era clara: houve erosão. Chuva e neve continuam a corroer as rochas ao redor da base. Esse processo continuará, então haverá mais da Torre do Diabo exposta. Ela também foi apresentada como uma estrela de cinema no popular filme de ficção científica Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É o local onde os alienígenas pousaram. Ops, spoiler! Partes ou mesmo colunas inteiras continuam se partindo e caindo. O monte tem mais de 385 metros de altura e é o maior exemplo mundial de junta colunar. Além disso, é considerado sagrado por mais de 20 tribos nativas americanas. A cratera Ramon é uma estrutura geológica no deserto de Negev, em Israel. Este lugar é o maior circo de erosão do mundo. Eu sei que você pode pensar que esta forma de relevo se assemelha a uma cratera vulcânica ou algo assim, porque se parece com um coração alongado. Não. É difícil de acreditar, mas centenas de milhões de anos atrás, este deserto era coberto por um oceano. Então, a água começou a baixar e uma colina ficou. Com o tempo, ela foi achatada pela água e pelas forças climáticas. Os rios mudaram seus cursos e esculpiram as partes internas da cratera. E o fundo continuou a se tornar maior. Isso aconteceu muito rapidamente em comparação com o ritmo da formação das paredes circundantes. Assim, elas gradualmente ficaram mais altas e a cratera cresceu para baixo. Isso fez com que mais camadas de rocha antiga fossem expostas. Quero dizer, as do fundo da cratera têm até 200 milhões de anos. Atualmente, o ponto mais baixo possui a única fonte natural de água da região e também abriga animais selvagens. Parece que esta imagem é photoshopada, eu sei, mas não é.
As montanhas arco-íris são uma maravilha geológica. Estão localizadas na China. Então, o que faz com que sejam coloridas desse jeito? Elas se formaram a partir de arenitos e siltitos. A areia e o lodo foram depositados com ferro e outros minerais, que se tornaram os principais ingredientes para criar as cores. Basicamente, havia duas placas que começaram a colidir e se comprimir aproximadamente 55 milhões de anos atrás. Ei, estou supondo, eu não estava lá. Com o tempo, se dobraram e se tornaram esta maravilha. As rochas sedimentares teriam ficado escondidas, mas a pressão as empurrou para a superfície. Mais uma vez, a água e a erosão removeram algumas camadas de rochas e expuseram formações subjacentes que continham diferentes minerais e elementos. É por isso que agora essas cores fascinantes podem ser vistas. Vamos para o Monte Fuji, no Japão. Ele parece engraçado com sua graciosa forma cômica. Espere, eu quis dizer forma cônica. Portanto, não é realmente uma montanha engraçada. Erro meu. É a mais alta do Japão, com 3.775 metros de altura. Além disso, é a mais sagrada. Alguns budistas acreditam que é um portal para outro mundo. A próxima parada é no maciço do Mont Blanc. Com mais de 4.800 metros de altura, é a montanha mais alta dos Alpes. Também é famosa por seu histórico de acidentes de escalada. Talvez porque é uma das mais visitadas do mundo. Cerca de 20 mil pessoas a escalam todos os anos, apesar do fato de que as rotas estão cheias de perigos, como queda de pedras e avalanches. Os serviços de resgate dizem que durante a alta temporada, até 12 pessoas desaparecem todo fim de semana. O motivo pode estar relacionado às longas caminhadas que elas fazem, e não entendem o quão perigoso isso pode ser. Agora vamos falar sobre o K2. Sim, esse é o nome de uma montanha. Escolha interessante, não? Ela fica na fronteira da China e do Paquistão e é a segunda mais alta do mundo. Essa reputação atrai alpinistas de todo o planeta. A primeira mulher a chegar ao cume foi a lendária alpinista Wanda Hurkiewicz, que alcançou o topo em 1986. Mas, nos 18 anos seguintes, as 5 alpinistas que escalaram esse pico se envolveram em incidentes infelizes. O Monte Kinabalu fica na Malásia e é o lar de muitas criaturas como orangotangos. Na verdade, a montanha e seus arredores estão entre os lugares com maior diversidade biológica do planeta. Estou falando de mais de 5.000 espécies de plantas, 326 de pássaros e mais de 100 de mamíferos. Os pilares de Zhangjiajie ficam na China. Essas estruturas são feitas principalmente de arenito de quartzo e parecem muito surreais, quase como se tivessem acabado de sair de um filme, certo? Bem, você não está tão errado. Essas estruturas naturais se tornaram uma inspiração para James Cameron quando ele estava fazendo um de seus filmes mais famosos, Avatar. Posteriormente, a montanha foi renomeada para Avatar Aleluia. Acho que havia um fã de Cameron por lá. Ok, sabemos sobre o Everest, os Alpes e outras montanhas enormes. Isso me fez pensar, qual é a menor do mundo? É o Monte Whitproof, que se eleva apenas 43 metros acima do terreno ao redor e só a 148 acima do nível do mar. Ele fica na Austrália e há debates sobre a classificação dele como uma colina ou uma montanha. Curiosamente, mais pessoas alcançaram o cume do Everest do que do Whitproof, embora seja muito mais fácil escalar este. Bem, vai entender. Esta é uma espécie de bônus, porque não é uma montanha, e sim um aglomerado de colinas. Mas achei que vale a pena mencionar porque é muito legal. Existem mais de 1.250 colinas de chocolate na província de Bohol, nas Filipinas. O que há com o nome? Ele deve-se à grama, que fica marrom chocolate durante a estação seca. Com certeza parece delicioso. Mas agora eu quero comer um pouco de chocolate. Fui!